Bom dia, família EG. Em primeiro lugar, não podemos passar algumas informações. Não se esqueça de lavar as mãos utilizando o álcool ou sabonete líquido, sabão líquido, com o sabão líquido ou com álcool em gel, esfregando. Não esqueça de fazer isso diariamente. E também evite sair de casa. Falamos sobre isso aqui. Parêntese, colchetes e as chaves. E também falamos sobre o módulo. O módulo de um número negativo. Todas as vezes que o número negativo estiver em módulo, o resultado será positivo. Isso sempre. E todas as vezes que o número positivo estiver em módulo, o resultado será positivo. Ok? Falamos também o oposto de qualquer número negativo. O oposto de um número negativo é o próprio número positivo. Falamos também o que acontece em situações do nosso dia a dia, quando o papai ou a mamãe recebe a fatura do cartão de crédito. Eles entram em desespero, porque muitas das vezes extrapolamos aquele limite do cartão de crédito. E quando estouramos o limite do cartão de crédito, estamos falando daquilo que nós aprendemos. Números inteiros. Mas o que são os números inteiros? Os números inteiros são todos os números positivos, o negativo e o zero. Quando falamos bem assim, abaixo do nível do mar, estamos falando dos números inteiros. Quando falamos bem assim, o helicóptero está acima ou próximo às nuvens. Estamos falando de números inteiros. Estamos analisando aí a doença do coronavírus, um vírus que não sabemos o que está acontecendo. E aí as autoridades da saúde estão colocando gráficos. Esses gráficos, a maioria das vezes, aparecem números inteiros. E como está acontecendo em todos os nossos países, sobre o Covid-19, está falando sobre números inteiros. E também a questão da economia, a questão da nossa economia. A maioria das vezes os resultados é em números inteiros. Então, essa é a nossa revisão que vamos começar agora. Quando eu falo para você o seguinte, eu tenho aqui, mais com menos. Todas as vezes que eu falar mais com menos utilizando o parêntese, o resultado, será sempre, isso será sempre, sempre. Sempre o quê? Sempre o quê? Negativo. Tá? Então, negativo. Então, quando tiver mais ou menos, o resultado será sempre, negativo. Quando também tiver, esse símbolo aqui, tiver mais
com menos, o resultado será menos. Isso é sempre. E também montamos aqui o seguinte, ó, as chaves. Quando eu coloco para você o seguinte, mais com menos, o resultado será menos. Isso envolvendo números inteiros, ok? Alguma dúvida? E também você vai encontrar tudo isso que eu falei da página 8 à página 20. Mas não se preocupe com isso. Faremos uma revisão de tudo aquilo que nós estudamos, ok? Então vamos lá. Eu falei na sala de aula o seguinte, ó, começando com aquilo que você está preocupado, ó. O módulo de um número negativo. O módulo de qualquer número negativo, por exemplo, o 10. O módulo de um número negativo menos 10, ele vai sair, ó, como resposta 10. Nota 10. E aqui, ó, falamos também sobre isso aqui, ó. O módulo de um número positivo. A resposta será positivo. Ok? Alguma dúvida? Tudo isso que eu falei está na página, da página 8 à página 20. Falamos também sobre a questão de o oposto. O oposto de 5. Qual o oposto do número 5? O oposto desse número é o que, turma? Menos 5. Beleza? E aí eu também falei sobre através da reta numérica. Através da reta numérica. Professor, o que é uma reta numérica? A reta numérica, nós temos todos os números positivos e temos todos os números negativos. Quais são os números negativos que nós estamos falando? Números inteiros. Quais são os números positivos? Os números inteiros. Outra coisa que eu falei para vocês, que vocês não podem esquecer, o conjunto dos números naturais está inserido no conjunto dos números inteiros. Agora, olha para cá. O conjunto dos números inteiros não está dentro dos naturais. Ah, professor, por que isso? Porque o conjunto dos números inteiros são todos os... Dá uma olhada para cá. São todos os negativos, o zero e o positivo. Alguma dúvida? E também falamos o seguinte, que os naturais é tudo aquilo que aprendemos desde do segmento, desde o maternal. Quando você leva a tarefinha para casa e a professora pega a palma da sua mão e coloca numa folha. Aqui tem 5 dedos. O que são os 5 dedos? É o conjunto dos números inteiros. É o conjunto dos números naturais. Então quer dizer, professor, que o conjunto dos números naturais é o zero e os números do zero ao infinito positivo.
E os inteiros são todos os negativos, o zero e o positivo, ok? Alguma dúvida? Falamos de tudo isso. Então, nós estamos começando a fazer uma revisão de tudo aquilo que você aprendeu nesse início de primeiro bimestre. E não se esqueça de terminar essa aula, assistir essa aula, lavar as mãos. Alguns exemplos usando parêntese, colchetes e chaves. Aquilo que eu falei anteriormente. Do lado de fora tem um sinal negativo e um outro positivo. Então, todas as vezes que tiver mais com menos, o resultado será menos. Menos 6. Isso é sempre. Olha, observe o seguinte, que o símbolo positivo estava dentro, agora ele está fora do colchetes. Então, quer dizer que mais com menos também é menos. Menos 8. Mais com menos nas chaves também é menos. Menos 7. Então, isso foi o que nós falamos, que você já fez até uma primeira avaliação. Alguma dúvida? Tudo isso está no seu caderno e está na página da página 25, a página 33. Então, aqui, dentro do parêntese, eu tenho, primeira coisa, lembre daquilo que eu falei. Nesse caso aqui, dá uma olhada para cá. Quem é o maior número? O maior número é o número 23. Então, você conserva o sinal negativo. E subtrai. Você tem 23. Tira 10, fica com 13. Beleza? A mesma coisa aqui, Quem é o maior número? 58. Conserva o sinal dele. Nesse caso aqui, quem é o maior número? 58. 8 tira 8, 0. 5 tira 2, 3. Então, menos 30. Eu tenho o maior número aqui, 73. Conserva o sinal dele. E subtrai. 7 tira 2. 5. 3 tira 3. 0. Faça para mim, na próxima aula, nós vamos corrigir as atividades que eu vou passar para você, onde isso aqui que eu falei, beleza? Então, tenta fazer o exercício da página 36, utilizando o livro da página 36. Tem 2 questões envolvendo isso aqui, que nós já falamos. Tudo bem? Então, até a próxima aula, aula 1, matemática 1. Ok? E não se esqueça, qualquer momento que você puder, lave as mãos e evite sair de casa.